começa agora. Olá, estamos aqui com mais uma edição do Rádio Opinião Entrevista, com produção científica, claro, direcionada para os trabalhos movidos pela FAPEMA, patrocinados pela FAPEMA. Hoje a gente vai falar sobre memória, falar de uma série de coisas relacionadas aos processos trabalhistas domésticos no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Para isso a gente conversa aqui, recebe a acadêmica de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, Fabiana da Silva Moreira. Fabiana. Olá. Tudo bem? Tudo. Que bom recebê-la para falar sobre história, sobre documentação, né? Sobre discriminação, sobre algumas coisas relacionadas a uma negatividade, claro, né? E essa pesquisa, claro, né? Bom, a sua pesquisa fala desses processos trabalhistas, né? De empregadas domésticas, né, arquivados no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que fica aqui em São Luís. Eu queria saber do comecinho, né, o que motivou você a ter isso como substrato de sua pesquisa? Eu fui estagiária durante quase um ano no Tribunal Regional do Trabalho, no Arquivo Histórico, e eu atuei diretamente com os processos, fazendo a reorganização, colocando no sistema, reorganizando as caixas, e aí eu percebi que havia uma variedade de processos e que as fontes não eram quase pesquisadas, e ao todo são, acredito, 2 pesquisadoras, uma pesquisadora de História da UEMA, que fez o TCC dela sobre uma ação civil pública de trabalho escravo, e eu, uma pesquisadora que trabalha agora com os processos domésticos no mestrado. Então, a partir de entender que essas fontes não eram tão exploradas, eu resolvi dar início agora no mestrado a pesquisar sobre os processos e a atuação do TRT na preservação desses processos. E o que eles dizem, né? Primeiro, né, quem diria que eu ia ter, né, ia servir assim, claro que é uma fonte riquíssima, né, para entender muita coisa relacionada ao nosso passado escravocrata também, né, não deixa de ser, e claro, uma parcela invisibilizada, hoje muito mais valorizada do que antes, né, mas ainda temos muito a caminhar, enfim, a lograr, subir aí nessa escadinha para valorização, claro, né. Então você já tinha esse contato, né? Sim. E observou o quê? Para chamar atenção mesmo em relação a esses processos. Então, meu recorte temporal de pesquisa é de 1999 até 2010, e basicamente, lendo, porque lá no TRT a gente faz uma coisa chamada ficha descritiva. Então, lendo esses processos, a gente acaba percebendo algumas relações entre patroa e empregada que fazem com que a gente entenda questões de racismo, questões de falta de direito que não são recebidos diretamente por essas trabalhadoras, várias coisas que fazem com que a gente consiga entender o racismo, entender por que tardou tanto que as trabalhadoras tivessem seus direitos garantidos. Então, assim, eu faço uma análise a partir de 3 pontos. Como que essas trabalhadoras elas chegam ao TRT ali, quais são os pedidos que elas fazem nas reclamações trabalhistas, quais são as defesas desses reclamados, né, o que eles falam, e quais são o discurso do juízo frente aqueles 2 discursos, patroa e trabalhadora doméstica. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um perfil das trabalhadoras, de onde elas são, se são de uma área nobre, se são de uma área periférica. Essas patroas, são todas patroas, são patrões, e a partir disso a gente vai conseguindo entender o contexto daquela reclamação trabalhista, entende? Sim. Eu presumo que, dado aí esse recorte temporal, isso aí parece que, aliás, você confirma para mim se for verdade, eu presumo que tenha sido uma coisa crescente, né? Muito provavelmente antes não acontecia muito acionar a justiça, né? Tem até uma pesquisa de um mestrando de Porto Alegre, Santa Catarina, que ele fala exatamente sobre isso, né? Ele pesquisou ali os processos da primeira junta de conciliação de Santa Catarina, Porto Alegre, e ele percebeu que logo da criação da Justiça Trabalhista, por volta de 1941, e com a CLT, haviam pouquíssimos processos sendo ajuizados. Então, a gente vê uma grande quantidade de processos aqui no Maranhão sendo ajuizados, né? Desde 1991, de trabalho doméstico, solicitando as verbas rescisórias. Então, aquela trabalhadora
ela foi demitida e, sem justa causa, não recebeu as verbas rescisórias, o seu salário, FGTS, e ela vai lá e corre atrás dos seus direitos na justiça. Então, a partir disso, a gente consegue perceber um aumento crescente. Também tem a ver com as relações de sociabilidade entre trabalhadoras domésticas, que uma vai na justiça, traz a informação, e também a atuação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, que elas fazem uma atuação aqui no Maranhão de fazer essa divulgação, que a trabalhadora doméstica tem aquele direito que ela pode recorrer à justiça, se não conseguir de forma amigável, né, pode recorrer à justiça, solicitar seus direitos. Olha só, a entidade também, ela é muito importante, né, inclusive... entidade sindical, né, de empregadas domésticas já teve em outros momentos uma atuação importantíssima no país, né? Acho que desde o período ditatorial, né, de organização. Sim, a primeira tentativa de sindicalizar o trabalho doméstico foi em 1936. Ali, na verdade, não foi um sindicato, foi uma associação dos trabalhadores domésticos a partir da Adelina Mello, né, que atuou bastante no trabalho doméstico, só que por conta do período ditatorial Vargas, a associação foi fechada e foi só reaberta em 1946. Então, a gente percebe que é uma luta de tentar conseguir direitos, mas também tem um retrocesso que sempre aparece para tentar cessear esses direitos. E assim, o que isso pode contribuir justamente para essas discussões que hoje, né, elas chegam de uma forma mais robusta, digamos, né, na nossa sociedade, claro, e discutido também em nível de academia, para justamente mudar um histórico que temos aí, né, de coisas negativas, de discriminação, enfim, desvalorização. E hoje a gente está nessa discussão de melhorias trabalhistas, né, Sim. de uma maneira geral. Como isso pode contribuir, visto que, muito provavelmente, e eu quero que você confirme aqui para mim, a maioria dessas funcionárias, trabalhadoras, elas são pretas, são negras, não é isso? Sim, sim. Dados da Secretaria de Trabalho do Maranhão falam que no Maranhão existe aproximadamente 250 mil trabalhadoras domésticas, a maioria preta, e apenas 10%, menos 10% tem carteira de trabalho assinada. E grande parte dos processos que a gente analisa no TRT são de trabalhadoras domésticas negras. E a gente tem percebido recentemente uma grande quantidade de casos de trabalhadoras domésticas que estão vindo à tona na mídia, que fala sobre essa luta, cerceamento de direitos. Então, a gente acaba percebendo uma evolução da luta pelos direitos, mas ao mesmo tempo um retrocesso. Então, atualmente a gente tem uma coisa chamada a diarização das trabalhadoras domésticas. Então, após a PEC de 2015, quando elas conseguiram ali se equiparar aos restantes dos trabalhadores, né, porque a gente tem que entender que até ali a lei das domésticas de 1972, as domésticas elas não eram tão equiparadas com o restante do trabalhador. Então, quando chegou a CLT em 1943, a CLT ela amparava todos os trabalhadores, tirando os trabalhadores domésticas e os trabalhadores rurais, tá, no artigo 7 da CLT. Porque o trabalho doméstico não era considerado capital, ele era considerado não econômico. E também um dos principais argumentos que era trazido dentro do judiciário pelos reclamados era que, como o trabalho doméstico não era econômico, não era considerado econômico, e também era do lar, não havia por que a justiça se entremear nas relações. Então, hoje a gente percebe que, apesar da PEC, que deu início à Lei Complementar de 2015, ter oficializado esses direitos da carteira de trabalho, das férias, do adicional noturno, das horas extras, para fugir dessa iniciativa de ter que assinar ali a carteira de trabalho dos trabalhadores, eles preferem contratar diaristas, né? Fazer com que elas, de mensalistas, se tornem diaristas. Então, e isso é muito ruim. E é muito ruim. Então, a gente percebe que, apesar de ter esses direitos concretizados, há maneiras reestruturadas de fugir da lei, de fugir com que a lei ela se aplique. A gente vê uma manobra, né? Eu queria que você falasse justamente sobre o outro lado, né? Como isso contribui para a autoestima dessas trabalhadoras, enfim, de todo esse processo também e da pesquisa nesse nicho, né? Então, recentemente eu li uma reportagem da BBC falando sobre isso, que era sobre trabalhadoras indo à Disney. E basicamente fala que elas não estão viajando, não estão indo para outros lugares, não estão conhecendo outros lugares
devido à falta de estrutura salarial, devido à falta de tempo, porque tem que considerar que a trabalhadora doméstica ela despendia muito tempo para dentro do lar da patroa, ou então para dentro do seu próprio lar. Então, a trabalhadora doméstica ela sempre está nesse lugar de cuidado e nunca nesse lugar de lazer. E quando ela está nesse lugar de lazer, ela sempre é questionada e segregada, porque há de se dizer que ela não pertence àquele lugar. Então, o sindicato ele faz muito trabalho de conscientizar sobre saúde mental também, porque o trabalho doméstico ele acaba adoecendo a trabalhadora, principalmente quando se tem aquele ambiente tóxico, e tem muito que falar também do quartinho da empregada, que ainda é normalizado no Brasil, apesar das mudanças, o quartinho da empregada ainda é normalizado, e por conta disso tem que se observar essas questões. E basicamente as empregadas domésticas não são valorizadas quanto a isso dentro das áreas de lazer. Que coisa, hein? A gente está perpetuando, ainda existe, né? Enfim, não à toa, tem muito resgate, né, de pessoas, sim, de mulheres, né, que passam, a maioria, claro, é de mulheres que passam décadas, né, passa uma vida inteira, enfim, até quando sai dessa espécie de cativeiro, né, pode-se dizer, não consegue nem lidar, precisa um apoio psicológico, né, social ali, enfim, um acompanhamento completo, né, digamos assim, para que essas pessoas elas retomem as suas vidas, né, e tenham um direcionamento mais independente, enfim, procurem mesmo e tenham a autoestima que é extremamente necessária. Para a gente finalizar, como é que se dá o encaminhamento, né, de prosseguir, né, de continuar essa pesquisa? Então, a partir da finalização das leituras dos processos, né? A gente já leu bastante coisa, vai fazer a junção desses dados e fazer uma análise. Então, eu vou acabar separando por temáticas, né? O que tem de solicitação de determinado direito, por exemplo, uma trabalhadora doméstica está solicitando ali suas verbas rescisórias, ou então por outras temáticas, como violência dentro do ambiente de trabalho, assédio. Então, eu vou fazer essa separação e, a partir disso, fazer uma análise, compreender como é que essas relações de intencionalidade, né, de raça, gênero e classe, elas estão tão entremeadas dentro do trabalho doméstico que acabam acarretando essas desigualdades que ainda são persistentes no Brasil. Tem números, alguma coisa relacionada a número já? Tem o IBGE, ele fala bastante sobre isso no último Na tua pesquisa, eu digo, você tendo contato quantidade com esse... de processos? De processos. Em torno de 300 processos por aí, de trabalho doméstico. Mas eu ainda estou fazendo análise para saber se são todos, porque ainda aquele... São processos antigos, então tem a questão de classificação, para saber se foi classificado da forma correta, que também é uma questão que o Maurício Santos fala na pesquisa dele sobre o trabalho doméstico de Porto Alegre, que é a questão da classificação. Alguns não são classificados da forma correta. Então, por isso, a gente tem que sempre estar fazendo a leitura e observando. Por exemplo, os processos de trabalho doméstico do Tribunal Regional, agora eles estão dentro de uma classificação chamada Direito da Mulher. Porque antigamente doméstica, eles só colocavam um trabalhador que trabalhava dentro do lar mesmo, fazendo limpeza, mas tem outras classificações também, para além da doméstica. E também tem outros casos, como de vendedoras, que também são colocados dentro do direito da mulher. Então, é necessário fazer essa observação para poder classificar corretamente, perfilar o perfil corretamente das trabalhadoras domésticas e das patroas. Que legal. Olha, muito bom receber você aqui para um assunto tão importante, necessário, cada vez mais, né? E que isso aí eleva, com certeza, a nossa sociedade, né? A gente como humanidade, né? Acima de tudo, saber o que ainda acontece, né? Bastante aqui em nossa sociedade, né? Em termos de discriminação, a própria discriminação jurídica, pode-se dizer também, né? Porque foram muitas distorções com o passar do tempo que, enfim, infelizmente definiram a nossa sociedade. A gente precisa se livrar disso e esse tipo de pesquisa, com certeza, contribui imensamente nesse processo. Acabei de conversar aqui com a acadêmica de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, Fabiana da Silva Moreira. Fabiana, muito obrigado pelas suas informações.
E a gente agradece a você também que acompanha a gente aqui em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, nos nossos tocadores de áudio, né? Procure no seu tocador de podcast preferido. A gente está lá também com todas essas informações e entrevistas. A gente volta na próxima edição com muita coisa interessante em relação à pesquisa científica aqui no estado do Maranhão. Até lá! O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.ufma.br.